Imagine um mundo onde tudo que consideramos seguro e estável começa a desmoronar ao nosso redor. Não estou falando apenas de estruturas físicas, mas de realidades que fundamentam nossa vida diária. Em Mateus 24, versículos de 1 a 14, Jesus nos dá uma visão clara e perturbadora desses exatos momentos. Momentos que antecedem o que muitos chamam de fim dos tempos. Ele nos alerta sobre a destruição total do Templo de Jerusalém, um símbolo de grande significado de fé. Mas isso é apenas o início. À medida que entendemos esse discurso profético de Jesus no Monte das Oliveiras, ele não só prevê conflitos globais, desastres naturais e perseguições severas, mas também revela como a fé de muitos será posta à prova. Mas há uma promessa escondida entre os avisos: a perseverança dos santos. O que isso significa para nós hoje? Como essas palavras impactam a maneira como vivemos nossas vidas diante de adversidades crescentes? Vamos explorar essas perguntas profundas, entendendo os sinais dos tempos e descobrindo como podemos permanecer firmes numa era de incertezas. Esta é uma mensagem que você não pode perder se deseja entender os tempos em que vivemos e como preparar-se para o que está por vir. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Jesus saindo do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se para mostrar-lhe os edifícios do templo. "Vocês estão vendo tudo isso?" perguntou ele. "Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas." Jesus começa este discurso após sair do templo em Jerusalém. Seus discípulos, impressionados com a magnificência das construções do templo, apontam para sua beleza e grandiosidade. Jesus, então, faz uma afirmação chocante. Ele prediz que o templo será completamente destruído, sem que uma pedra sequer fique sobre outra. Esta profecia cumpriu-se em 70 d.C., quando o templo foi destruído pelos romanos. Sentados no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam a Jesus, em particular, sobre quando esses eventos ocorrerão e qual será o sinal de sua vinda e do fim dos tempos. Jesus começa a descrever vários sinais que antecederão esses eventos: enganos, conflitos e guerras, desastres naturais. Esses eventos são descritos por Jesus como o princípio das dores. Já no que se refere ao Evangelho, ele avisa que haverá perseguição e apostasia. Jesus enfatiza que, apesar dos desafios e perigos, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Este é um chamado à fidelidade e à resistência, mesmo em face de perseguições e tribulações. O Senhor Jesus nos ensina que tudo o que é construído por mãos humanas é temporário. Não importa o que seja, até mesmo o suntuoso templo de Jerusalém, que carregava a figura da presença e da glória de Deus, foi destruído. Por quê? Porque é um tabernáculo temporário. Isso deve fazer parte da mentalidade do cristão. Sim, eu tenho visto tantos cristãos aflitos, ansiosos, preocupados com coisas terrenas, com boletos, e não dão a mesma importância à sua fé e seu relacionamento com Jesus. Há cristãos que estão dando sua vida por suas carreiras, mas estão perdendo de vista o céu. Em Jó capítulo 1, versículo 21 está escrito: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei." Jó, ele teve uma das experiências mais profundas que as pessoas, os homens e mulheres de Deus da Bíblia tiveram. No início da sua fé, Jó tinha um conhecimento de Deus, mas após a tribulação, ele diz que conhecia a Deus apenas de ouvir, mas agora os seus olhos o viam. No processo de perder tudo, todos os seus bens e também os seus filhos, Jó entendeu o que significa um relacionamento profundo com Deus. A verdadeira segurança, meu irmão, minha irmã, encontra-se naquilo que é espiritual, em nossa fé em Jesus. Por isso, em Mateus capítulo 6, versículo 20, o Senhor Jesus nos ensina: "Mas ajuntem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não invadem e roubam." Eu falo de forma muito profunda e detalhada sobre qual deve ser o relacionamento do cristão
e os bens materiais, o dinheiro, as finanças no meu curso Finanças Saudáveis à Luz da Bíblia. Ele aborda praticamente todos os princípios bíblicos que tratam de finanças e administração financeira. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira saber mais sobre ele. Mas eu lhe adianto que o desejo do Senhor Deus é que nós priorizemos a sua vontade e também tenhamos finanças saudáveis. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se alarmem. Isso precisa acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vivemos em um mundo marcado por más notícias. Más notícias, conflitos. Enquanto eu gravo essa mensagem, o mundo está parecendo a panela fervendo que Jeremias viu em suas profecias iniciais. Parece que a qualquer momento ele vai explodir. O mundo, os países, as nações estão tensas. Isso é um sinal do fim. Essa tensão entre as nações, as pessoas tensas, um tirando a vida do outro por motivos banais. Mas nesse contexto, o Senhor Jesus ele nos diz algo em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Mesmo em um mundo tão caótico, tão tenso e tão cheio de conflitos, eu e você podemos ter paz. Paz essa que excede todo o entendimento. E por que isso é possível? Por causa da nossa fé em Jesus. É fundamental manter a fé em Jesus, mesmo em tempos turbulentos. E nesse sentido, o salmista no Salmo 46, versículos de 1 a 5, ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. É isso. Não importa o quão estressado o mundo esteja ou as pessoas, Deus está no trono e Ele continua reinando soberanamente. De lá o Senhor reina e rege toda a terra. Nada foge ao seu controle. E nisso eu e você podemos descansar. O Senhor permanece soberano sobre todas as nações e acontecimentos. Nada foge ao seu controle. Em Daniel capítulo 2, versículos de 20 a 22 está escrito: Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ele é o Senhor, e ele permanece o mesmo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Ao longo da história, o que se tem visto é que a perseguição ao evangelho tem tornado os cristãos mais firmes em sua fé. Ao invés de a perseguição ela acabar com a mensagem do evangelho, ela acaba por fortalecê-lo. Em Atos capítulo 14, versículo 22 está escrito: através de muitas tribulações devemos entrar no reino de Deus. Há países em que anunciar a Jesus é estritamente proibido, como na Coreia do Norte, onde nossos irmãos que estão presos por causa disso fazem apenas uma refeição muito rala por dia. Eles praticamente passam necessidades e fome por causa do seu amor a Jesus. Já em outros contextos, como no Brasil, nós pregamos o evangelho livremente, mas estamos inseridos em uma sociedade extremamente corrupta e pecadora contra o Senhor. De toda forma, a fidelidade em tempos de provação é fundamental. A fé é fortalecida pela aprovação. Em Tiago capítulo 1, versículo 12 está escrito: Feliz é o homem que resiste à prova, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Vamos passar por muitas aflições, eu e você.
no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na criação dos nossos filhos, na liderança das nossas famílias, no desenvolvimento das nossas carreiras, seremos provados e tentados a abandonar a fé em Jesus ou a perder o nosso sabor. Mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, disse o Senhor Jesus. Então nós precisamos continuar salgando. Nós precisamos continuar nos posicionando, seja por meio das nossas palavras ou seja por meio das nossas atitudes. De uma forma ou de outra, eu e você precisamos continuar crendo. É importante dizer que os sinais, eles são precursores, ou seja, eles indicam, são sinais, mas não são o fim em si. O que eu quero dizer? A minha vida e a sua vida não vão acabar em tragédia. Não, não. Mesmo que eu e você tenhamos um fim trágico aqui na Terra, a nossa vida vai continuar em glória. Sim, na eternidade, onde não haverá mais choro, nem morte, nem dor, nem clamor algum. O Evangelho encherá a terra. Não importando quem esteja na presidência do Brasil ou dos Estados Unidos ou na China, ou o que quer que seja, o Evangelho encherá a terra. E sabe por quê? Porque o Senhor disse que isso aconteceria. Ninguém impedirá. Jesus vai voltar. Isso é um fato. Ninguém também pode impedir isso. Em Lucas capítulo 21, versículo 9 está escrito: quando ouvirem falar de guerras e revoluções, não se apavorem. Estas coisas devem acontecer primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Não precisamos viver apavorados, nem eu nem você. O mundo vai continuar piorando, mas nós vamos continuar pregando o Evangelho até que o Senhor venha. E Ele virá. Você crê nisso? Eu creio. Vamos orar? Pai Santo, diante das suas palavras, das palavras de seu Filho Jesus em Mateus 24, voltamos nossos corações a Ti com humildade e reverência. Reconhecemos, Senhor, que vivemos em tempos de incertezas e desafios, onde sinais de conflitos, enganos e tribulações surgem ao nosso redor. Pedimos, Pai, que nos fortaleças na fé e na convicção de que Tua mão guia todas as coisas e que Tua vontade se cumprirá na terra como no céu. Senhor, ensina-nos a discernir os tempos, a não sermos enganados pelos falsos profetas e a permanecer firmes em meio às adversidades. Que possamos ser instrumentos de Tua paz e amor, pregando o Evangelho do Reino com coragem e verdade, para que todas as nações possam ouvir Tua mensagem salvadora. Dê a nós, Senhor, a graça para perseverar até o fim, sabendo que nossa redenção está em Ti e que, apesar das tribulações, Sua promessa de salvação é certa para aqueles que se mantêm fiéis. Nós oramos assim, crendo em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber por que os piores erros de Jerusalém podem ser os nossos, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Maranata, vem Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.